Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Eliane Cruz, com o tema Culpa e Responsabilidade. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá! Que alegria estar aqui mais uma vez para mais uma palestra na Fraternal. Alegria maior, satisfação maior é ter a sua companhia. Obrigada por abrir as portas da sua casa, por nos acompanhar no transporte público, no trabalho, onde quer que você esteja. Nós apreciamos muito esse seu carinho e essa sua consideração. Como são belos os momentos em que nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para junto com esse mestre amoroso, aprender um pouco mais sobre as leis que regem o universo, que regem a nossa vida. Disse o mestre que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. É por isso que neste momento nós cumprimentamos os benfeitores espirituais, mensageiros de Jesus, que aqui se apresentam para nos trazer orientação e amparo, de forma que nós possamos aproveitar os ensinamentos que receberemos nesta noite. Que assim seja e assim será. As perguntas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Tem ocupado a mente do ser humano desde muito tempo, há séculos, quiçá há milênios. Nós, a raça humana, os únicos animais que têm a capacidade de raciocínio, saímos buscando essas respostas para poder dar um significado, um sentido para a nossa vida. Nós temos essa necessidade de autoconhecimento. Precisamos de referências, de parâmetros para pautar o nosso comportamento. Porque, em última análise, uma vida sem sentido é muito dolorosa. Então, para responder essas perguntas, nós buscamos na religião, nas ciências naturais, nas ciências que estudam o comportamento humano. Batemos em várias portas, esperando que alguma delas se abra para saciar essa nossa sede de conhecimento. É então que no século XIX, na efervescência do pensamento humano, quando a ciência travava um duelo com a religião, que o homem recebe do alto essa resposta. Depois de bater em muitas portas, finalmente a porta do céu se abriu. E de lá pudemos escutar as vozes dos espíritos superiores que traziam para nós essa orientação. Começava então a era do Consolador prometido, que, segundo as palavras de Jesus, a promessa de Jesus, viria para nos lembrar daquilo que nós havíamos esquecido quando da passagem dele pela terra e nos ensinar outras coisas que nós não pudemos compreender quando ele aqui esteve. Se iniciava assim a era do conhecimento humano a partir da perspectiva da vida espiritual. Nascia a doutrina espírita. Essa doutrina abençoada que nos fala da nossa natureza, do motivo de nós estarmos aqui. Nós iniciamos essa palestra remetendo àquelas perguntas filosóficas que movem muitos de nós. Quem sou? E os espíritos superiores nos dizem que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, pelo amor, pelo infinito amor de Deus, e para o amor, para manifestar o amor na sua mais pura essência. Então, nós já sabemos que somos espíritos
E sabermos também de onde viemos. Então já temos a resposta para 2 perguntas. Quem sou e de onde vim? Eu vim dos braços de Deus. Nós viemos dos braços de Deus. Fomos criados pela vontade soberana do Criador. Mas, para onde vou? Essa é uma pergunta também muito importante para nós. Porque o para onde vou diz respeito ao futuro. E o futuro é um mistério. Por mais que nós façamos os nossos planejamentos, que nós tracemos metas e sejamos disciplinados, nós sabemos que o futuro é algo que não está no nosso controle. Porque acontecem algumas situações inesperadas que podem frustrar os nossos planos. Então, permanece essa dúvida. Eu sei que eu sou espírito imortal, eu sei que eu fui criado por Deus. Para onde vou? Estamos indo no sentido, na direção de Deus novamente. Parece confuso? Será que é confuso? Vamos pensar um pouco. Por que Deus nos criou? Qual é o objetivo de Deus? Ele nos criou para que nós pudéssemos manifestar toda a nossa beleza. Mas, para manifestar toda a nossa beleza, nós precisamos passar por um processo que se chama evolução. E a evolução é baseada no aprendizado. Esse aprendizado ocorre nas sucessivas reencarnações. Então, quando Deus nos criou, Ele colocou em cada um de nós, cada um de seus filhos, um item de fábrica. Geralmente, quando nós vamos adquirir um veículo, um automóvel, nós chegamos ali na concessionária, na loja e perguntamos: quais são os itens de fábrica? Aí o vendedor, muito animado e querendo nos convencer de que aquele carro é bom e que nós devemos comprar, ele fala assim: olha, tem vidros automáticos, você tem airbag, tem acalotas, e vai falando dos itens de fábrica para valorizar o produto. Assim também acontece conosco. No ato da criação, nós recebemos um item de fábrica, que se chama consciência. E essa consciência que Deus nos deu, nela está inscrita a lei divina, também conhecida como lei natural. Que lei é essa? É a lei que rege os movimentos da vida, que estabelece ordem, que estabelece equilíbrio, para que nós possamos viver de uma maneira menos caótica possível. Veja, nós falamos que a lei está inscrita na consciência e não escrita. Porque aquilo que é escrito pode ser apagado. E o que é inscrito é como se fosse lapidado. Então não tem como apagar. Está ali. Ele colocou na nossa consciência toda a lei. Mas Deus sente por nós um amor infinito. E quem ama, respeita. Respeita as escolhas, a natureza e o jeito de ser do outro. Por isso, além do nosso item de fábrica, além da consciência, ele nos dotou com algo que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha que nós temos. Fomos criados, recebemos a lei natural na consciência, recebemos o nosso livre-arbítrio, e então Deus permite que nós passemos a partir dali a viver, a caminhar. Vamos nascer numa família que vai nos receber, vamos receber a educação, tudo aquilo que nós precisamos, vamos nos desenvolver, vamos reproduzir, talvez sim, talvez não, vai depender da situação de cada um, e em um dado momento vamos desencarnar e assim reencarnar sucessivamente. E ao longo dessas encarnações, nós vamos aumentando a nossa bagagem. Porque quando nós saímos dos braços de Deus,
Nós recebemos a consciência e o livre-arbítrio. Então estamos ali, simples e ignorantes, como nos dizem os espíritos superiores, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, porque não existe privilégio na criação. Mas vamos vivendo, fazendo as nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, e a consciência está ali. Então essa bagagem ela vai ficando mais pesada, nós vamos adquirindo experiências. Quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de uma maneira adequada, e o que nós queremos dizer com adequada? De uma forma que esteja alinhado à lei, quando nós ouvimos a voz da nossa consciência e fazemos escolhas corretas, escolhas que são boas, que estão de acordo com a vontade de Deus, as consequências que nós sofremos também são positivas. Então nós vamos usufruir de paz, de tranquilidade e de equilíbrio. Por outro lado, se nós preferimos ignorar a consciência e fazer uma escolha que não esteja alinhada à lei, nós sofreremos as consequências que não serão agradáveis. Estamos num processo de aprendizado. Estamos num processo de educação. E é normal, é comum, faz parte da caminhada errar de vez em quando. Por isso que às vezes nós fazemos escolhas que não são as melhores. E é fácil saber quando eu fiz uma escolha que não é adequada. É fácil saber quando eu ignorei a minha consciência. Por quê? Eu vou causar sofrimento, dor, angústia, seja para mim, para uma ou mais pessoas. Então, o que se estabelece ali? Um desequilíbrio. Onde há dor e sofrimento, existe o desequilíbrio. E onde o desequilíbrio está instalado, é necessário que o princípio equilibrante haja. Porque nós vivemos sob a ação da lei de causa e efeito. Alguns irmãos nossos utilizam o pretexto do véu do esquecimento para dizer o seguinte: bom, quando eu reencarno, eu tenho o véu do esquecimento, eu não me lembro o que eu fiz, eu não me lembro o que eu fui. Então, muitas das cabeçadas que eu saio dando por aí, eu acho que é justamente por conta disso. Eu não sei direito. Então, o véu do esquecimento leva a culpa, digamos assim, paga o pato. Outros dizem, é difícil, nós estamos aprendendo mesmo, somos crianças espirituais, faz parte, e de fato faz parte o erro, faz parte o equívoco. Tá todo mundo certo, ninguém tá errado. Cada um vai puxar o peixe para sua brasa. São argumentos que se apresentam e que são válidos. Mas, por que quando nós vamos fazer alguma coisa que é errado, nós fazemos escondido? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque eu sei que eu estou ignorando o que a minha consciência está ali dentro, ó, falando para mim, gritando. Muitas pessoas se preocupam em descobrir qual é a natureza de Deus, o que é Deus, onde está Deus, o que Deus pensa, o que Deus faz. Deus está dentro de nós, na voz da nossa consciência. Por mais perverso, por pior e mais arraigado ao mal que seja um ser humano, quando ele vai fazer um ato delituoso, ele faz nas escondidas. Ele faz as escondidas porque ele sabe que ele está em pecado. E atenção, quando nós utilizamos o termo pecado, não é no sentido teológico tradicional. É o pecado do desviar-se. O pecado que significa sair da rota. Então, o criminoso, o delituoso, ele sabe que ele está saindo da rota. Por isso, ele faz as coisas às escondidas. Você já lembrou daquele seu vizinho agora? Daquele seu parente? Do seu chefe, você deve ter lembrado, né? Claro. É um pecado
abusador. É uma pessoa grosseira. É um maldoso. Faz de tudo para tirar meu sossego. Mas não é dessa pessoa que eu estou falando não, irmão. Não é não, viu, irmã? Eu estou falando de mim, de você, de nós, de todos nós. Que de uma forma ou de outra, nos desviamos. De uma forma ou de outra, ignoramos a voz da nossa consciência e fazemos escolhas que não são as melhores. Então, o pecar, o se desviar, tem a ver com aquilo que eu faço de pequenininho, aquele delito pequeno, como aquele delito absurdo, que vai levar prejuízo, às vezes, para famílias, para nações. É porque cada um de nós foi criado num momento. Cada um de nós tem uma história, tem uma trajetória e traz o seu arcabouço, traz as suas experiências. É aquela história da escada que nós falamos, que são vários degraus, cada um está num nível, cada um está num momento evolutivo, mas todos nós, se estamos aqui encarnados num planeta de provas e de expiações, é porque ainda estamos longe dessa purificação que nós buscamos. Para onde vou? Ou para onde vamos? Então, saímos dos braços de Deus e estamos retornando aos braços de Deus. Saímos simples e ignorantes, mas deveremos voltar para os braços do Pai puros, num estado de angelitude. É essa a nossa trajetória. Então, o Espiritismo já respondeu para nós. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Vamos fazendo escolhas, algumas acertadas, algumas nem tanto. Muitos de nós ainda sentem prazer no mal, ainda se divertem com o sofrimento humano. Mas nós, que estamos aqui, que já fomos envolvidos, abraçados, que nos permitimos receber essa luz que vem do alto, que é o Evangelho de Jesus, que já paramos, nem que seja uma vez por semana na nossa casa, para fazer um Evangelho no lar e meditar nessas lições, nós queremos melhorar, nós queremos evoluir. Então, nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada evolutiva, é natural que em algum momento da nossa vida nós paremos para refletir sobre um ou mais atos equivocados que nós cometemos, que causaram sofrimento para quem quer que seja, e nesse momento nós começamos a nos arrepender. Sabe aquela hora que a gente para e fala assim, poxa vida, pisei na bola. Aquilo que eu fiz não foi legal. E alguns atos nossos, algumas escolhas nossas, são realmente lamentáveis. As consequências podem ser funestas. Então, o que diz a lei? Que aquele que cometeu o ato delituoso se arrependa. A partir do momento que ele se arrependeu, ele vai expiar, porque ele cometeu um ato que não era adequado. Então, o processo de expiação que vem depois do arrependimento, ele vai nos dar a oportunidade de meditar. É aquela lição de casa. Sabe quando a criança faz alguma coisa que não é boa, que não está certo, você coloca ela no cantinho e fala assim, fica aí, você vai pensar 5 minutos, 10 minutos, meia hora? Então, a expiação para nós seria esse momento, essa fase em que nós vamos pensar. Por quê? Porque vamos sentir na pele as consequências do mal que praticamos para um irmão de caminhada. E depois da expiação é que de fato vai acontecer a reparação, que é o momento em que aquele a quem nós prejudicamos vai se ver quites, digamos assim, olha, sem ressentimentos,
sem ressentimentos. Não necessariamente dessa forma, às vezes nós não temos a oportunidade tão imediata de encontrar o outro, olhar no olho e falar sem ressentimentos, mas a ideia é essa. Qual é o problema? Nós somos o problema. Porque as leis são simples. Os mecanismos da lei são simples e lógicos. Porque Deus é a inteligência suprema, então tudo que ele faz é inteligente. A lei é lógica e é simples, mas ao longo das múltiplas e das sucessivas reencarnações, nós, espíritos, vamos nos tornando cada vez mais complexos. Por conta dos relacionamentos, das experiências vividas, vamos ficando cada vez mais densos. E dentro dessa nossa complexidade, às vezes fica difícil de entender a loucura da vida. Mas a lei é simples. Então é por isso que muitos de nós, no momento de arrependimento por algo que fez, não consegue passar para a fase da expiação. Entramos no processo de culpa. Começamos a nos penitenciar. Porque quando o assunto é culpa, nós adoramos. Nós adoramos imputar a culpa aos outros, buscar o culpado, descobrir quem é, para castigar, para punir. E quando esse processo de culpa é em relação a nós mesmos, nós nos tornamos os piores carrascos, os piores algozes que nós poderíamos ter. Só que quando nós entramos nesse espaço da culpa, nós não evoluímos. Se tiver algum jovem aí nos vendo neste momento, é mais ou menos assim. Sabe as fases dos jogos de videogame? Enquanto você não completa uma missão, você não passa para outra fase. Não é assim? Então eu me arrependo. Mas se eu me arrependo e entro num processo de culpabilização, o que vai acontecer? Eu vou ficar remoendo aquilo. Eu vou ficar revivendo aquele momento. Porque eu fiz, eu não devia ter feito. Eu não me perdoo, eu não me perdoo. Aí eu abro aquela gaveta mental que eu tenho, pego aquele chicote e fico. Mas o que adianta? Aonde eu chego com isso? Eu estou adiando a próxima fase do jogo, que é a fase da expiação. Então eu adio e fico ali me culpando, podendo até entrar num processo de fixação mental terrível, que vai atravancar meu processo evolutivo em anos, em séculos talvez. A literatura espírita está cheia de exemplos dessa natureza. Mas nós estamos aqui, lembra, para expressar a nossa beleza. E é por isso que a providência divina nos dá toda a oportunidade de refazer os nossos caminhos e as nossas escolhas. Daí a importância de, ao contrário de ficar nos culpando e remoendo aquele erro, nós nos responsabilizarmos. Porque responsabilidade é diferente de culpa. Você tem filho, tem alguém que está lá sob a sua responsabilidade, a professora chama na escola, não é? Quem é o responsável por essa criança? Alguma vez você escutou o professor falar quem é o culpado por esse ser humano? Ninguém fala isso. Procura o responsável. Por quê? Porque a responsabilidade traz consigo a noção de dever. E quando eu cumpro o meu dever, por mais árduo, por mais difícil que ele seja, porque às vezes não é agradável mesmo, mas isso me deixa leve. Me deixa em paz, me deixa tranquilo. Então, a culpa paralisa, atormenta, trava a nossa vida, atravanca o processo evolutivo. É como se fosse um cachorro que fica correndo atrás do rabo durante sei lá quanto tempo. A noção de responsabilidade nos faz agir, andar, caminhar em busca daquilo que nós pretendemos atingir. Quando
eu tenho noção da minha responsabilidade, eu estou inteiramente alinhado à minha consciência. Quando eu estou escutando a voz da minha consciência, na verdade, eu estou em comunhão com Deus. Mas olha, ninguém diz para nós que ia ser fácil. Viver não é fácil. Viver não é fácil. Observa só a história de tantos benfeitores, tantos missionários espirituais que estiveram aqui nessa terra. Olha o exemplo que cada um deles deixou. A vida não é fácil para ninguém. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas nós jamais estamos sozinhos. Então, quando eu assumo a minha responsabilidade dentro daquela escolha infeliz, me abro para a vida e falo, tá bom, pode vir, estou preparado. Vamos para a próxima fase do jogo. Aí, a providência, a lei, vai organizar, vai orquestrar a vida de uma forma que todas as circunstâncias, todas as situações necessárias para que eu expie e depois chegue no momento da reparação, aconteçam. Eu me abro, eu me permito receber o conselho, a inspiração, a orientação que vem através dos benfeitores espirituais. Porque Deus é amor, dizem muitos. Outros dizem, Deus é justiça. Nós não sabemos direito o que é Deus. Mas o que nós sabemos é que Ele não vem aqui na Terra, seja nesse mundo de provas e expiações ou em qualquer outro planeta. Deus não vai lá em pessoa. Deus não vem aqui em pessoa para me ajudar, para me aconselhar. Ele manda mensageiros, sejam encarnados ou desencarnados. Então, de repente, para aquela situação que eu estou vivendo, para aquele processo de expiação e reparação, eu vou receber um conselho de alguém que está encarnado aqui. Um parente, um amigo. Mas eu também preciso estar aberto para receber as orientações que vêm do lado de lá, da espiritualidade amorosa. Porque nós jamais estamos sozinhos. Quando eu entendo que a culpa não edifica e que assumir a minha responsabilidade vai me dar condições de alçar outros voos, aí a coisa começa a acontecer. E sempre acontece. Agora, a pergunta crucial para nós é: quanto tempo você vai querer ficar aí, se sentindo culpado, se martirizando, se penitenciando por um erro que você cometeu lá atrás? Seria bom que você tomasse a decisão agora já, de assumir a responsabilidade, respirar fundo, se aurir de coragem, determinação e falar, vamos para a próxima fase do jogo. Mas nós estamos aqui para quê mesmo? Para refletir sobre o Evangelho. O que o Evangelho tem para nos falar a esse respeito? Nós vamos buscar lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando o evangelista nos conta de uma história triste, mas também bonita. Então ele relata, lá no Evangelho dele, que num dado momento, uma mulher que havia sido flagrada em adultério foi levada à praça pública, à presença de Jesus. E ali ela seria julgada. Porque naquela época, a lei mosaica estabelecia que se uma mulher fosse surpreendida numa situação dessas, ela deveria ser morta por apedrejamento. Nós já sabemos, estudando a doutrina espírita, que Moisés, para controlar aquele povo ainda que era muito selvagem, que tinha um coração endurecido, tinha que ter também leis que fossem mais duras, mais severas, porque era a forma que nós entendíamos a vida. Né? Então, o que tinha lá era a história do olho por olho e dente por dente. Cometeu algum erro, segura a onda porque vai ser complicado. Também não podemos ignorar o fato
de que aquela era uma sociedade patriarcal. O que isso significa? O comando, a liderança, quem determinavam as leis eram os homens. As mulheres obedeciam. Elas eram vistas como propriedade. Elas não tinham vontade, elas não tinham voz. Então, as leis de punição em relação às mulheres sempre eram mais duras. Então, se a mulher fosse flagrada em adultério, ela seria morta por apedrejamento. Essa história da mulher adúltera, todos nós conhecemos. Então, a ideia não é ficar aqui repetindo o que aconteceu, não é? Nós sabemos qual foi o desfecho. Mas o que talvez muitos de nós, ou boa parte de nós, não saiba, é o que veio depois. Depois que Jesus não julgou, depois que aquelas pessoas saíram envergonhadas, depois que todos foram para casa e a mulher se viu sozinha, numa desolação. O que será que aconteceu depois? No livro Nos Caminhos de Jesus, obra ditada por Amélia Rodrigues e psicografada por Divaldo Franco, nós vamos encontrar a história da mulher adúltera. O que aconteceu depois? Ela, extremamente envergonhada, constrangida, buscou a oportunidade de encontrar novamente com Jesus. Pediu uma audiência e conseguiu. Naquele mesmo dia, à noite, ela estava diante do mestre. E muito envergonhada, muito constrangida, ela disse para ele: me desculpe, me perdoe por vir até aqui tirar a vossa paz. E a resposta de Jesus é das mais sublimes, quando ele diz para ela que a paz flui de um coração que esteja totalmente alinhado ao dever. E que, portanto, ela não se preocupasse com aquilo. Que ela não poderia tirar a paz dele. Mas que ele estava ali, inteiro, para ouvir o que ela tinha a dizer. Então ela começa a narrar para o mestre os fatos que antecederam aquele dia, aquele momento tão triste, dizendo que logo que se casou, nos primeiros dias, o seu marido já passou a ignorar a sua obrigação conjugal, o seu dever conjugal, saía muitas noites, a deixava sozinha. E ela sabia que ele estava abandonando o leito conjugal para dividir com outras mulheres outros leitos. E que aquilo fazia com que ela sofresse muito, naturalmente. Né? Ninguém vai gostar de uma situação dessas. E que, num dado momento, um homem começou a cortejá-la. E ela disse para Jesus que ela tentou de todas as formas e maneiras resistir, mas que, infelizmente, não foi forte o suficiente até que um dia ela sucumbiu à tentação. Ela reconhecia o erro, se via como culpada, sabia que não merecia misericórdia de ninguém, mas dizia para o mestre que precisava de ajuda, de orientação. O que ela faria da vida a partir daquele momento? Porque ela foi expulsa de casa, ela não podia voltar para a casa de seu pai, que não a aceitaria. Toda a sociedade havia virado as costas. Como ela dependia economicamente de seu marido, como ela viveria? Então, tinha uma questão de ordem prática. Eu sei que eu fiz errado, estou arrependida, mas como eu vou seguir daqui adiante? Então, o que o mestre diz para ela, bem resumidamente, é assim: que, de fato, era bom que ela reconhecesse que ela havia errado. E que ela teria, a partir dali, uma oportunidade de fazer outras escolhas. Que ela estivesse pronta e forte para se adaptar à realidade do momento, que ia exigir dela paciência
equilíbrio, mas que ela soubesse que ela não estava abandonada. Que se de fato ela estivesse disposta a refazer sua vida, que as oportunidades viriam. Basicamente, essa foi a conversa de Jesus com a mulher adúltera, cujo nome, inclusive, nós nem sabemos. Porque tal era a importância da mulher naquela sociedade que era difícil até saber os nomes. Nós sabemos os nomes dos discípulos, do mestre, mas dessa mulher ninguém sabe o nome. Então ela era uma proscrita ali naquela sociedade. Diz Amélia Rodrigues que algum tempo depois, 10 anos depois, vamos encontrar essa mulher na cidade de Tiro, onde ela se estabeleceu, depois daquele dia fatídico, depois daquela conversa com Jesus, e ali ela montou um espaço para auxiliar os doentes, os enfermos, bem parecido com aquilo que os discípulos fizeram depois que Jesus voltou para a pátria espiritual, aquele trabalho de assistência social, porque o trabalho de assistência social que nós conhecemos hoje e que vemos em tantas casas de várias religiões, começou ali, com Pedro, com Tiago, com aqueles apóstolos de Jesus. E ela fazia um trabalho semelhante, onde ela ajudava aquelas pessoas. Havia sofrido muito. Então, veja, são 10 anos no processo de expiação, passando por limitações, talvez enfrentando doenças, escassez de recursos, não sabemos. Mas ela estava ali, firme, confiante na providência divina, pagando ali os seus débitos, digamos assim, né? De uma forma mais coloquial. Eis que, de repente, num dia, bate à porta dessa mulher um homem que estava muito enfermo, muito debilitado. Ela abriu a porta. No primeiro momento, ela não reconheceu aquele homem e ele tampouco a reconheceu. Mas ela começa ali a prestar o atendimento que ele precisava, auxiliá-lo. Foi cuidando das feridas, alimentando. E num dia esse homem fala para ela que ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. Porque ela fazia esse trabalho de assistência social, mas obviamente também que ela evangelizava. Então, curava uma ferida, dava um copo com água e falava de Jesus. E nesse momento em que ela estava evangelizando, ele disse: eu conheci esse homem, eu conheci Jesus. Quando eu o conheci, foi num momento muito duro, muito difícil da minha vida. E, na verdade, eu senti mágoa dele. Porque eu vivia uma situação crítica, em que me via como vítima, e ele não me favoreceu. E a forma como ele conduziu a situação, dizia o homem, ele achava que Jesus o tinha prejudicado. E aí ele continua conversando com ela e diz: aquela que fora minha esposa, me traiu, foi pega em flagrante adultério. Durante muito tempo eu nutri ódio, ressentimento, procurei-a de todas as formas, nunca achei. E num dado momento eu vi que, de fato, eu precisava perdoar, que também eu havia errado. Então veja, também aquele marido entrou num processo de arrependimento, teve a noção da responsabilidade dele na queda da esposa. Mas veja quanto tempo que a vida leva para ir nos mostrando isso. Muitas vezes essa reconciliação, esse equilíbrio, ele volta depois de um bom tempo. E aí a vida se encarregou de fazer com que os dois se encontrassem. Ele falou: olha, eu só queria ter a oportunidade de encontrá-la, de dizer para ela que eu sinto muito também, que eu sei que eu errei. Hoje já não vejo mais as determinações de Jesus como injustiça de forma alguma, mas eu nunca tive essa chance, porque eu não consegui encontrá-la. Ele não a reconheceu e ela preferiu não se fazer conhecer também. Mas eles tiveram a oportunidade ali da reconciliação. Então, depois de 10 anos, ela já tinha passado por tantas dificuldades, passado por muitas dificuldades enquanto trabalhava. Porque expiação não é apenas sofrimento.
O sofrimento pelo sofrimento, irmãos, não tem utilidade alguma. Deus não se diverte com o sofrimento humano. É por isso que quando nós entramos no processo de culpa e ficamos ali nos martirizando e nos achando os piores seres da face da terra, nós devemos pensar em Deus. Porque Ele não nos julga. Quando você escutar alguém dizendo assim, Deus vai julgar, porque Deus é o juiz. Deus não é juiz. Deus não julga. Ele não condena. Ele não pune. Quem fala assim, ignora. Deus ama. Deus educa. Deus orienta. Então não se julgue. Não se penitencie. Porque Deus não faz isso com você. Ele te ama. Então se ame. Durante o processo da expiação, ela trabalhava, ela servia, ela auxiliava. Então, se estamos passando por um momento de dor, e se sabemos que estamos ali quitando os nossos débitos, façamos com alegria e com um sorriso no rosto, trabalhando, fazendo o melhor que nós pudermos. Porque o melhor que eu posso fazer é o que Deus espera de mim, e nada mais. Olha que coisa linda essa reconciliação dos dois. Isso acontece conosco, a todo momento, a cada passo da nossa caminhada. Então, cada vez que eu faço uma escolha menos feliz, eu vou ter que ali na frente me acertar. Eu vou ter que me realinhar. Se você se arrependeu, que bom. Mas não fica na culpa. Assuma a sua parcela de responsabilidade. A sua parcela de responsabilidade, nada mais do que isso, porque nós vivemos em sociedade. A nossa evolução se dá dentro do coletivo. E no âmbito coletivo, cada um pega a sua parte. O marido, mesmo que 10 anos depois, reconheceu a parcela de responsabilidade dele. Ela, no dia do ato, reconheceu. Então veja, que não tem como acontecer finalmente a reparação, porque o momento em que os dois se encontram é a reparação. Ou seja, se restabeleceu ali o equilíbrio. Então ela segue em paz, ele também segue em paz, e que venha a vida. E que nós saibamos, a partir de agora, fazer escolhas melhores. Jamais nos falta orientação. Jamais nos falta auxílio, amparo e ajuda. Não podemos alegar ignorância. O Consolador prometido chegou aqui na Terra no século XIX. Nós estamos no século XXI. As vozes dos Espíritos se fazem ouvir nos 4 cantos da Terra. Mas só vai ouvir, só vai entender quem quiser. Eu sei que você quer. Se você não quisesse, você não estaria aqui conosco. Vamos agradecer a oportunidade da reflexão. Vamos agradecer o amor e o amparo do alto. Fazer escolhas embasadas no amor de Deus, que nos enviou Jesus, esse mestre tão amado, e que ele encontre sempre na nossa mente e no nosso coração uma terra fértil, onde as suas sementes de amor possam germinar, florescer e gerar frutos. Até a próxima palestra. Até o próximo encontro. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.